Oi pessoal, bem-vindos ao Espaço Matemático. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao assunto do vídeo anterior. Eu vou fazer alguns exemplos onde a gente vai aplicar a fórmula que a gente demonstrou na aula anterior para determinar a divisão de números complexos. Bora lá então? Bom, então vamos lá, pessoal. Só dando uma recordada aqui, a gente viu no vídeo anterior que se a gente considerasse dois números complexos e e w, então a divisão de z por w, que eu chamei de um certo q, vai ser um número complexo a mais ib, onde a parte real desse número, que é esse azão, é dada por parte real do número z vezes parte real de w, mais parte imaginária de z vezes parte imaginária de w, dividido pelo módulo do w ao quadrado. E a parte imaginária dessa divisão, ela é dada por parte imaginária do z vezes parte real de w, menos parte real de z vezes parte imaginária de w, dividido pelo módulo do w ao quadrado. Bom, então, gente, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer um exemplo onde a gente vai dividir números complexos e, é claro, eu poderia fazer essa divisão usando o mesmo procedimento que eu usei para construir as formulazinhas. Tá? Você pode multiplicar pelo conjugado do número que está no denominador, né? O número pelo qual você está fazendo a divisão, mas eu vou usar as fórmulas que a gente obteve. Né? A gente teve um trabalhão para conseguir obter essas fórmulas, então vamos só aplicar elas para ver que elas funcionam bem bonitinho. Então, vamos começar aí com um exemplo. Eu quero determinar o número complexo z dividido por w, onde o número z é dado por 3 mais 2i e o número w é dado por menos 1 mais 5i. Bom, então vamos lá para a solução, né, gente? A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser determinar as partes real e imaginária dos números z e w. Olhando para o número z aqui, a gente consegue ver que a parte real dele é igual a 3. É só você olhar a parte que não está multiplicando o i, ok? E a parte imaginária desse número z aí é o cara que está multiplicando a unidade imaginária, que nesse caso aqui é o 2. Fazendo a mesma coisa para o w, nós vamos obter o seguinte: a parte real do w é menos 1 e a parte imaginária do w é igual a 5. Ok, gente? Uma outra coisa que a gente precisa aqui, que aparece nas formulazinhas, é o módulo do número w ao quadrado. Né? Então, vamos pegar o número w aqui e vamos calcular o módulo dele ao quadrado. Então, olha só, o módulo do w ao quadrado, a gente viu no vídeo anterior que é só você fazer a parte real dele ao quadrado, que é menos 1, né? Mais a parte imaginária do w ao quadrado, que é 5. Isso aqui vai ficar menos 1 ao quadrado é igual a 1, mais 5 ao quadrado é 25. Portanto, o módulo do w ao quadrado é igual a 26. É claro, né, gente, se você quisesse determinar apenas o módulo do número w, era só você passar esse quadrado aqui para o outro lado como uma raiz. Né? E aí você iria obter que o módulo do w é a raiz quadrada de 26. Mas aqui a gente está interessado nesse módulo ao quadrado. Então, o valor aí que a gente obteve é 26. Né? Agora sim, gente, vamos aplicar as fórmulas e vamos descobrir quem são a parte real e a parte imaginária da divisão entre o z e o w. A gente sabe que a parte real da divisão do z pelo w é dada por essa formulazinha aqui. Então, eu vou simplesmente pegar os valores que a gente destacou aqui em cima e vou substituir na fórmula. Ou seja, a gente vai obter o seguinte: parte real da divisão, que é o azão, será igual a parte real de z é 3, vezes parte real do w é menos 1, mais a parte imaginária do z, que é 2, vezes a parte imaginária do w, que é
5, dividido pelo módulo do w ao quadrado, que a gente acabou de ver que é 26. Disto segue o seguinte: 3 vezes menos 1 é igual a menos 3, mais 2 vezes 5 é 10. Isso aqui dividido por 26, que fica igual a menos 3 mais 10 é igual a 7. Ou seja, isso aqui fica 7 dividido por 26. Eu poderia fazer a divisão, deixar isso aqui na forma decimal, mas eu não quero. Eu vou deixar assim indicada a fração, porque aqui eu também não consigo simplificar, né? O 7 é primo, enfim. Portanto, gente, a parte real aí da divisão de z por w, a gente acabou descobrindo que é 7 dividido por 26. Agora, para determinar a parte imaginária da divisão, a gente usa a outra formulazinha aqui para determinar o b, né? A parte imaginária da divisão. Isso aqui, substituindo os valores, nos dá o seguinte: parte imaginária do z é 2, vezes parte real do w é menos 1, menos da fórmula, parte real do z é 3, vezes parte imaginária do w é 5, dividido pelo módulo do w ao quadrado, que é igual a 26. Fazendo as contas agora, a gente vai obter o seguinte: 2 vezes menos 1 é menos 2, menos 3 vezes 5, 15, dividido por 26. Isto aqui é igual a menos 2 menos 15 é menos 17, dividido por 26. Ou seja, a parte imaginária da divisão, o nosso bzão aqui, é igual a menos 17 sobre 26. E aí acabou, né, pessoal? Com isso aqui a gente já consegue determinar quem é o número complexo z dividido por w, porque aqui aparece a parte real desse número e aqui aparece a parte imaginária desse número. Ou seja, a resposta que a gente obteve é a seguinte: a divisão do z pelo w, estou colocando aqui nesse lugar azulzinho aqui, só para não precisar apagar mais nada, né? Parte real, 7 sobre 26, mais i vezes a parte imaginária, que é menos 17 sobre 26. E aqui está a divisão de z por w. Se você quiser, você ainda pode reescrever ele dessa forma aqui: 7 sobre 26 menos 17 sobre 26 vezes a unidade imaginária. E essa aqui é a resposta. Pessoal, agora eu estou trazendo um outro exemplo aqui e vocês podem perceber que eu mudei todas as letrinhas aqui, só para a gente não ficar se apegando às mesmas letras sempre, né? E aí a gente pensa, pô, como é que vai ficar a fórmula agora para esses números com notações totalmente diferentes? A gente vai ver aqui que funciona do mesmo jeito, só que fazendo as adaptações necessárias, né? Então, assim, pessoal, a primeira pergunta que a gente faz aqui é como ficam as fórmulas nesse caso aqui, né? Como que vão ficar as fórmulas para determinar parte real e parte imaginária da divisão? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos supor que o nosso número h aí, que é a divisão de alfa por beta, ele tem esse formato aqui. Ele é um p mais i vezes um certo q. E aí esse p e esse q eles têm que ser determinados de acordo com as fórmulas aqui, tá? Bom, mas enfim, vamos fazer assim, ó. O p, gente, de acordo com as fórmulas que a gente tem, ele é a parte real da divisão, né? Então ele vai ser dado da seguinte maneira, seguindo a mesma linha de raciocínio que a gente tem aqui para essas letrinhas aqui que a gente está usando na representação, né? Ele vai ser a parte real do cara de cima vezes a parte real do cara de baixo, mais a parte imaginária do cara de cima vezes a parte imaginária do cara de baixo, dividido pelo módulo do cara de baixo ao quadrado. Ok? Agora, fazendo a mesma coisa para a parte imaginária,
O Q, que é a parte imaginária da divisão, vai ser dado por parte imaginária do de cima, do alfa, vezes a parte real do beta, menos a parte real do número de cima, vezes a parte imaginária do número de baixo. Isso aqui dividido pelo módulo do beta ao quadrado, pelo módulo do de baixo ao quadrado, né? Então, beleza, gente. Aqui a gente já conseguiu, então, explicitar como que vão ser calculadas essas partes real e imaginária da divisão do alfa pelo beta. Então, eu vou pegar e vou apagar esse lado esquerdo aqui e a gente vai prestar atenção só nessas fórmulas do lado direito. Vamos, então, para a solução do exemplo, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer é destacar partes real e imaginária dos números alfa e beta. Parte real do alfa é igual a raiz quadrada de 3, né? E a parte imaginária dele é igual a... Quem que está multiplicando a unidade imaginária aqui, galera? É o menos 1, né? É um pouco difícil de enxergar quando você não é muito acostumado, mas é menos 1, né? Fazendo a mesma coisa para o beta, a gente tem que a parte real dele é menos 2 e a parte imaginária do beta é igual a raiz quadrada de 2. Beleza. Outra coisa que a gente precisa calcular é o módulo do beta ao quadrado, né? Então vamos fazer isso. O módulo do beta ao quadrado é só você pegar a parte real do beta, que é menos 2, elevar ao quadrado, somar com o quadrado da parte imaginária dele, que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Isso aqui fica menos 2 ao quadrado, 4, mais raiz de 2 ao quadrado é 2. E isso aqui é igual a 6. Então, o módulo do beta ao quadrado é 6. E, por fim, a gente vai pegar as formulazinhas e vai substituir esses valores que estão aparecendo aqui, onde for necessário, né? Então, vamos lá, gente. O P, ele vai ser dado pelo seguinte. Aqui eu já coloquei a fórmula direto, né? Então, vamos só trocar os valores que aparecem aqui. É raiz de 3 vezes a parte real do beta, que é menos 2. Então, raiz de 3 vezes menos 2. Mais parte imaginária do alfa é menos 1, vezes a parte imaginária do beta, que é raiz quadrada de 2. Isso aqui dividido pelo módulo do beta ao quadrado, que a gente descobriu anteriormente que é 6. Então, isso aqui vai ficar assim, galera. Raiz de 3 vezes menos 2, isso fica menos 2 raiz de 3. Mais menos 1 vezes raiz de 2 vai dar menos raiz de 2. Com esse mais aqui, vai ter que ficar negativo, né? Então, isso é menos raiz quadrada de 2. Dividido por 6. E aí eu paro por aqui. Eu não faço mais nada com essa conta, porque, a princípio, não tem muito o que fazer. Beleza. Acabei de descobrir a parte real da divisão de alfa por beta. Agora eu vou descobrir a parte imaginária usando esta fórmula aqui para o Q. Aqui vai ficar assim, gente. A parte imaginária do alfa é menos 1 vezes a parte real do beta, que é menos 2, menos da fórmula, parte real do alfa é a raiz de 3, vezes a parte imaginária do beta, que é a raiz de 2. E isso aqui dividido por 6, que é o módulo de beta ao quadrado. Isso aqui vai ficar igual a menos 1 vezes menos 2 é 2 positivo. Menos raiz de 3 vezes raiz de 2, isso aqui vai ficar igual a menos raiz quadrada de 6. Isso aqui dividido por 6. E essa aqui é a parte imaginária da divisão de alfa por beta. E agora é só a gente reescrever o nosso número que eu chamei de H, que é a alfa dividido por beta.
Ou seja, para concluir, nós temos o seguinte. O H, que é a divisão de alfa por beta, ele vai ser igual a parte real, que é o P maiúsculo. A gente já viu que isso é menos 2 raiz de 3 menos raiz de 2 sobre 6, mais I vezes o Q, que é a parte imaginária que a gente acabou de descobrir, que é 2 menos raiz de 6. Aí você pode colocar o parênteses aqui, se você gostar, para entender que o I está multiplicando todo mundo, né? E acabou. A divisão do alfa pelo beta vai ser este número complexo aqui, cuja parte real é dada por esta expressão e a parte imaginária é dada por esta expressão. Certo? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro o que eu trouxe para esse vídeo aqui. Se vocês estiverem com dúvidas, podem comentar à vontade aí que eu vou estar respondendo todo mundo. Justamente pelo fato de que a demanda de comentários é bem baixa, praticamente nula, né? Mas enfim, galera, eu aproveito aí para pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem uma curtida aí no vídeo, compartilhem com os amigos, espalhem a palavra, né? Ou melhor, os números. E até a próxima.